Tá bom, vamos começar com oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que toda vez que a lemos, ela nos enche de grande alegria, de pensamentos voltados em Ti, nos instrui, nos repreende, nos exorta, nos encoraja e nos faz sentir saudades do céu, onde nós nunca fomos, mas sabemos que é o nosso lar. Obrigado pela oportunidade de ter em nossas mãos essa palavra preciosa e pedimos que o Senhor nos ajude hoje à noite ao discutirmos aquilo que nós aprendemos e o que estamos estudando, que o Senhor seja glorificado, que nós possamos ser edificados. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Bom, essa semana era para ler os 4 capítulos, mas nós vamos concentrar sobre os últimos 2. Quem conseguiu ler 4 vezes o livro essa semana? Só 2, pastor? Acho que eu li. Não que pode ler mais que 4, né? Mas não que a gente está contando, mas eu pergunto para dar uma ligeira pressão para todo mundo saber que tem tarefa que tem que cumprir. Então, tomara que os irmãos estejam lendo. Que bênção ou observação ou alguma coisa que vocês tiraram dos capítulos 3 e 4? Fica um olhando para o outro. Pode falar, irmãos. Se vai falar, tem que tirar o mudo. Eu fiz uma anotação, deixa eu ver se está lá embaixo. Alguém? A Elô vai falar. Fala, pastor, sua vez. A irmã Elô, desculpa, a irmã Elô vai falar, ela foi lá embaixo buscar a anotação dela, mas uma das coisas que me encorajou muito ao longo aqui do estudo, eu não queria ser o primeiro a falar, evidentemente, queria dar oportunidade aos irmãos, mas uma das coisas que me encorajou muito é ver que mesmo uma igreja amada e aparentemente boa, havia pessoas que discordavam umas das outras, e isso não era um grande demérito, conquanto essas pessoas que tinham opiniões diferentes trabalhassem juntas, né? Como é o caso das nossas 2 irmãs de bom nome, Evódia e Sintique, que deveriam pensar concordemente, né? No Senhor. É interessante pensar que mesmo uma igreja boa pode ter situações assim. E eu estava pensando como o pastor está pregando sobre Romanos 6, domingo à noite, e falando sobre as pessoas que pensam que o crente fica maduro e para de pecar. Mas aqui essas 2 senhoras, elas tinham até trabalhado junto com Paulo no passado e agora estavam precisando de uma pequena repreensão, né? Porque ninguém chega à perfeição aqui na vida. Aparentemente a gente nunca é grande o suficiente para parar de falhar, né? Isso é muito chato. Mas alguém aprendeu alguma coisa que quer compartilhar? Ele aqui no capítulo 17, ele fala para ser imitador deles. Mas no outro versículo abaixo, ele acha que ele está meio bravo, né?
depois ele diz, a nossa pátria está no céu, então ele estava nervoso com o pessoal que não estava seguindo correto como ele queria, né? Sim. Isso me lembra de quando eu tinha filhos pequenos, né? E os filhos falam nesses termos, do termo de tem que fazer isso, aquilo, senão o papai vai ficar bravo, o pai vai ficar bravo comigo. Mas eu não gostava isso como pai, porque não era que eu estava bravo, era que o meu dever como pai era corrigir quando meus filhos estavam errados. As minhas emoções não tinham nada a ver com a coisa, né? Agora, a gente vê que Paulo tinha emoções, porque ele diz em 3:17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tens em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, até vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, ele sentia-se muito triste, chorava por causa desses que ele achava inimigos da cruz de Cristo, não especificamente por não imitá-lo, mas preocupados com as coisas aqui da terra e não com as coisas lá do céu. Então, eu acho que a gente não tem que entender que ele é bravo ou está bravo só porque ele repreende. Nós temos essa mania de pensar que a repreensão, a correção mostra falta de controle. Eu acho que Paulo não perdeu o controle, mas que ele insistia em certas coisas, isso ele fazia, né? O que no interior eles chamavam de ser sistemático, né? Ele é muito sistemático. Mas ele, quando ele tem que soltar o verbo, ele solta. Às vezes ele fala bravo, sim. Mais alguém? Algum outro comentário? Eu fiquei assim no versículo no 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos por coisas algumas, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. E com ações de graça, né? Então, assim, no meu entendimento, hoje em dia, muitas pessoas, ou até eu mesma, às vezes a gente anda ansiosa por coisas que ainda nem aconteceram, né? E tudo, antes de tudo, a gente devemos confiar no Senhor, né? E orar e pedir para o Senhor, né? Mania defeituosa é essa? Irmã Néia, ansiedade é uma coisa tão ruim, principalmente em momentos de crise, que ela pode fazer mal para muitas áreas da nossa vida, né? Fora a carga emocional, por assim dizer, a ansiedade ela traz consigo malefícios físicos. Uma pessoa ansiosa pode ter uma série de problemas de saúde, como problemas digestivos, intestinais e outros. Eu fiquei sabendo um tempo atrás, muitas pessoas partiram, né? Eu não quero ser insistente nesse assunto, mas um vizinho nosso aqui, os fundos da casa dele, olham, porque a casa ainda está aí, ele faleceu. Olham para aquela policlínica aqui de Carapicuíba que se tornou o centro municipal de tratamento do Covid-19, né? Então, quando ele via aquele carro funerário passando lá e pegando cadáveres, ele ficava dizendo para os vizinhos mais próximos que viam a casa dele, dizia assim, olha lá vão mais 2. Olha lá, chegou mais não sei quantos. Aquilo trouxe a ele uma carga emocional tão alta que esse homem teve um infarto dentro de casa.
né? Ele não pegou Covid-19 porque estava isolado, mas de tão preocupado e ansioso com qualquer coisa que poderia acontecer, e ele fazia parte do grupo de risco, o homem teve um infarto e não escapou. Então, a ansiedade não só faz mal para a nossa mente, para a nossa parte emocional e material, mas ela faz mal também para o nosso corpo. E Com muito certeza. Esse versículo também me chamou muita atenção, que em 1 Pedro, ele fala para lançar as ansiedades, e aqui ele fala também da ansiedade, também tem que ser conhecido diante de Deus, né? Então, os dois falam de ansiedade. Aparentemente, nós cristãos temos problema com ansiedade, né? Então, tanto Paulo quanto Pedro tem que falar para a gente deixar Deus carregar nossas ansiedades e não nós, né? É. Minha mãe dizia, porque eu era uma criança muito preocupada com tudo, né, que ia vir. E mãe, se isso acontecer, ou aquilo outro, minha mãe dizia assim: a gente vai atravessar aquela ponte quando chegar nela. Não vou ficar preocupado antes, né, tentando atravessar antes de chegar na ponte. E eu acho que é uma boa dica. Mas a dica que Paulo está nos dando, e Pedro também, em vez de ficar se remoendo por dentro, ansioso por dentro, deixa Deus saber da nossa ansiedade, deixa Ele carregar, né? Eu acho que isso envolve, uma vez que nós vamos a Ele em oração, nós temos que parar de pensar na coisa, deixar Ele resolver, né? Não adianta deixar Ele ficar sabendo, Ele sabe, é claro, mas não adianta levar nossa petição diante dele e ainda continuar preocupado, pensando e remoendo aquilo lá. Nós temos que deixar ele carregar. Que mais? Mais alguém? Filipenses é um livro tão rico, né? Eu tinha falado para a gente olhar quantas vezes que Paulo fala sobre Jesus Cristo. Sim. São tantas vezes que eu nem contei, mas cada versículo quase que faz alguma referência a Cristo, Jesus Cristo, Senhor. Eu fiz uma lista. 3:1, devemos nos alegrar no Senhor, que é Jesus. 3:3, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Dos versículos 7 a 10, Paulo considerou tudo que antes achava essencial e vantajoso como perda em comparação com Cristo. Cristo é o que ele mais queria e essas outras coisas perderam seu valor. Versículos 8 a 11, o conhecimento de Cristo é tão sublime que é incomparável a qualquer outro prazer, levando o seguidor de Jesus Cristo a seguir nos passos de Cristo, inclusive no sofrimento e na morte de Cristo. Versículo 12, Paulo foi conquistado por Cristo e se esforçava para conquistar aquilo para o qual Cristo o conquistou. Versículo 18, quem vive pelas coisas desse mundo é inimigo da cruz de Cristo. Versículos 20 a 22, a nossa pátria está nos céus, porque é de lá que aguardamos a chegada do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo humilde para ser como o corpo glorificado dele. Ele vai fazer isso por causa do seu poder. E só no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, precisamos permanecer firmes no Senhor, precisamos pensar concordemente no Senhor, precisamos nos alegrar no Senhor, isso no versículo 1, 2 e 4. Versículo 5, o Senhor está perto, e isso serve de motivação para vivermos vidas moderadas. E se o Senhor já estava perto na época do apóstolo Paulo, imagina hoje, né? Nosso coração e mente serão guardados em Cristo Jesus quando levamos nossas petições a Deus em oração. Versículo 7. Paulo se alegrou no Senhor por causa da oferta que recebeu dos Filipenses 4:10, né? Ele ficou
ele agradeceu aos filipenses, mas se alegrou no Senhor. Interessante isso. E Deus há de suprir as necessidades em Cristo Jesus. Versículo 19. Para mim foi proveitoso especialmente o capítulo 3, onde ele fala sobre a centralidade de Cristo na vida dele, como Cristo era tudo para ele, como tudo que as coisas de que antes ele se gabava e se enchia de grande orgulho, hoje ele considera nenhuma dessas coisas de grande importância. Ele joga fora porque ele achou uma coisa que ofusca tudo, que é Jesus Cristo, e ele está disposto a perder tudo para ter Jesus Cristo. Que Deus nos dê esse pensamento. O que mais? Mais, irmãos? Eu só contei quantas vezes ele falou o nome Deus. Ele falou, estava no livro todo. Falou Deus 21 vezes. Puxa. E Cristo. Pastor, o senhor, versículo 9 também? Hã? O senhor falou na lista, falando de Jesus Cristo, o senhor falou do versículo 9 também? Eu acho que inclui em outro versículo. Deixa a dona Afra terminar. Deus 21 vezes e Cristo quantos? Cristo, eu contei, eu acho que é 32 vezes que ele falou Cristo. No livro todo. Eu não sei se eu fui contando assim, eu posso ter errado, mas ele falou tantas vezes. É um livro pequeno, né? É um dos livros mais cristocêntricos, né? Agora, tem umas vezes que ele fala só Cristo. E muitas vezes ele fala Cristo Jesus, mas eu contei a palavra Cristo porque ele falou mais do que vezes assim, dizer Cristo Jesus. Ele falava só Cristo. Uhum. Muitas vezes que ele fala, né? Fala de novo, pastor Lailton. No versículo 9, ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Falando de Jesus Cristo, a nossa justiça é Cristo, baseado na fé. Nós não temos justiça própria. Antes, Paulo certamente queria ter essa justiça própria. É isso que ele reputou Pedro, né? Ele tinha uma justiça de guardar toda a lei, que ele até disse que quanto à lei, ele era irrepreensível. Então, ele confiava essa justiça antes de conhecer a Cristo. E comparando com Romanos, né? Porque os teólogos falam que nós precisamos de uma justiça alheia, ou seja, uma justiça que vem de outro, uma justiça que vem de fora. E comparando com Romanos, o judeu pensava que ele podia satisfazer a justiça de Deus, e Romanos 1:18 a 3:20 mostra que ninguém satisfaz a justiça de Deus, ninguém tem essa justiça. Então, se nós vamos ser justos diante de Deus, nós vamos ter que receber justiça que vem de outra pessoa, que vem de fora, uma justiça alheia. E aqui ele está resumindo isso, né? Que o único jeito de ter essa justiça alheia é abandonar todas as nossas outras justiças, né? Todas as outras coisas nas quais nós antes confiávamos, nós temos que abandonar essas coisas e para receber a justiça que vem de fora, porque as duas coisas são incompatíveis. Ou você confia no que você pode fazer, ou você confia no que Jesus Cristo fez por você. As duas coisas é uma ou outra. Aí você vai
vai chegar diante de Deus com a justiça que você escolheu, né? Eu prefiro chegar diante de Deus com a justiça pela fé em Cristo. Sim, a justiça de Cristo da minha conta em vez da minha justiça, né? Que não tenho nem um pouquinho. Pois então. Eu fiquei pensando no capítulo 3, já tem uns dias, né? Uhum. E principalmente no versículo 16, quando Paulo fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Uhum. E, né, e acho que eu dei risada porque a gente já conversou tanto sobre essa sessão. E assim, na nossa luta, né, contra nosso pecado, a nossa natureza, e quando antes aqui Paulo fala que, né, ele considera tudo como refúgio, né, ele morreu para a vontade dele, né, para que Cristo vivesse, fosse exaltado na vida dele. Ele morria, acho que a impressão que eu tenho é que era fazer a natureza ele morrer cada dia, né, e ele continuava prosseguindo, né, continuava correndo para o alvo. E quando ele fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, veio de grande consolo para mim, porque, né, ele chama os filipenses para isso, né? Olha, continua, morre para si mesmo, viva para Cristo, né? Corre para o alvo, mas ande de acordo com aquilo que você já alcançou. A gente não precisa ficar sofrendo pelas coisas que já passaram, até mesmo por nossos pecados cometidos ou pelas deslizes que passamos, mas é para olhar para Cristo e continuar seguindo em frente, de acordo com aquilo que Cristo já conquistou por nós na cruz, e olhar para Ele. Então, isso veio de grande consolo para mim todos esses dias. Acho que pensei principalmente nesse versículo, porque na minha luta, né, diária, até mesmo com as coisas do dia a dia, né, vinha sempre na minha mente, Heloísa, vai em frente e siga, né, ande de acordo com aquilo que você já alcançou através de Cristo Jesus. Então foi bem especial para mim esse trecho nesses últimos dias. É um conforto. Eu estava conversando com meu filho essa semana e falando de um pastor que, quando ele ouve, ele basicamente fala ameaças, né, do tipo de que se Jesus não for Senhor da sua vida, então você não é salvo, esse tipo de coisa. Mas a Bíblia fala de vez em quando assim forte, mas como o Novo Testamento é um testamento de consolo, né? Porque a gente tropeça a cada instante e ele está sempre dizendo que nós não temos que ficar com consciência pesada de pecados que cometemos no passado e já confessamos. Nós não temos que nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir, né? E não ficar com medo que perdemos a salvação, que não somos salvos ou coisa assim. Estava procurando uma passagem em Hebreus, fala sobre Esaú, mas eu esqueci, eu nunca consigo achar. Tem uma parte aqui em Filipenses 3 que me lembra do que o autor de Hebreus disse sobre Esaú. Mais alguém? Enquanto eu não acho. Eu vou perguntar ao senhor, o senhor já falou uma vez. Tá. É sobre o capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães.
Sim. Acautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão. O problema, o senhor já falou a respeito dessa passagem, eu gostaria que o senhor repetisse novamente. Tá. Na época do apóstolo Paulo, houve um grande conflito com aqueles que eram judeus e se converteram, né? No sentido de que eles chegaram à convicção de que Jesus era o Messias, o Cristo. Mas eles pensavam que, para ser salvo eternamente, uma pessoa tinha que se tornar judeu primeiro. Então, que a salvação era só para os judeus. Lembra que até Jesus Cristo, quando ele falou com a mulher samaritana, em João 4, ele disse que a salvação é dos judeus. E eles estavam certos quando eles falavam isso, mas com a rejeição que os judeus fizeram com Jesus, a rejeição deles foi evidenciada pelo fato que mataram ele, né? Crucificaram ele na cruz, ele ressuscitou, foi para o céu. E quando ele foi para o céu, ele mandou o Espírito Santo começou um novo organismo chamado igreja. Essa igreja não é Israel, não é a continuação de Israel. E a igreja não faz distinção entre judeu e gentio, não faz distinção entre escravo e livre. Em Israel se fazia essa distinção, mas na igreja não. Nós somos um diante de Deus. Mas tinha judeus que não aceitavam isso. Era uma das razões porque Paulo era tanto perseguido. Então, eles achavam que, para que uma pessoa pudesse ser salvo, não era suficiente admitir que Jesus Cristo era o Messias, mas a pessoa tinha que ser circuncidada e tentar obedecer às leis, ou pelo menos algumas das leis de Israel. E então eles estavam tentando ganhar justiça própria. Eles estavam tentando merecer a salvação através de obediência à lei. E eles causaram muitos problemas para o apóstolo Paulo. Eles perseguiam o apóstolo Paulo. E então, veja como eles se chamavam. Eles se chamavam de acircuncisão e os gentios de incircuncisão. Eles chamavam os judeus de cãos. Eles se diziam ser os bons obreiros. Aqui, Paulo está virando a mesa e chamando eles de cãos, que é o que eles chamavam gentios, né? Aparentemente, Israel antigo era uma cultura que não gostava de cachorro, né? Então, eles chamavam os gentios de cachorro e chamavam, e Paulo chama eles de cachorro. Eles se chamavam de bons obreiros, Paulo chamou eles de maus obreiros. Eles se chamavam de circuncisão, e Paulo chamou eles de mutilação ou castração. Ele está fazendo um jogo de palavras e virando as mesas sobre ele. Aí ele explica a diferença e vai com o que o pastor Lailton disse. A diferença é que eles estão confiando no que eles podem fazer na sua carne, ou seja, na sua natureza humana. Eles acham que conseguem ser alguma coisa por ser circuncidados, por nascerem judeus, por ser de uma tribo. E Paulo está dizendo, eu tinha tudo isso e mais. Se nós fôssemos brincar esse jogo, eu ia ganhar de todos vocês, eu era melhor do que vocês. Eu era fariseu, eu era zeloso por minha fé, porque eu até perseguia a igreja de Jesus Cristo.
Agora, eu abandonei tudo isso e todas essas tentativas em troca de Jesus Cristo. É ou a lei ou Jesus Cristo. Faça a sua escolha. Se você escolher Jesus Cristo, você ganha a justiça dele e você vai chegar aos céus. Se você tenta chegar porque você é judeu, porque você é circuncidado, porque você é isso, aquilo outro, você não vai chegar. É uma das duas, ou justiça própria, que vem por obediência à lei, ou justiça que vem de Jesus Cristo. E é por isso que ele era extremamente forte. Ele xingou eles tudo, né? A gente em vocabulário, ele xingou eles mesmo, né? De cão, de mutilação, por quê? Porque eles eram inimigos da cruz de Cristo. Mas vejo que o que acontece em nossos dias, eu vou usar a Igreja Católica porque é o que veio à mente, mas há outros grupos também que fazem essa mesma confusão, que dizem que só fé não é suficiente, que você tem que obedecer, você tem que seguir. Se você não seguir e não obedecer, você não chega. Então, eles estão praticando, embora eles não são judaizantes, porque eles não são judeus, embora as regras mudaram, eles têm a mesma ideia de que eles vão conseguir chegar a Deus através das suas obras. Você pergunta para um católico se ele tem certeza que se ele morresse hoje ele iria para o céu, ele não tem essa certeza. Ele diz, olha, depende do que Deus achar das minhas obras, né? Ele acha que quando ele chegar no céu vai ter uma balança e Deus vai jogar as boas obras em um lado em um prato e os pecados em outro e ver qual que pesa mais. Mas isso é justamente o erro que Paulo estava brigando contra. A ideia de que eu posso chegar a Deus com alguma coisa que eu fiz e diz, olha, o senhor tem que me deixar entrar, porque olha aqui o que eu fiz. O senhor tem que me receber. E a gente só chega no céu com mãos vazias para ele colocar a justiça de Jesus Cristo em nossa conta. Não são apenas os católicos que cometem esse erro, tem outros grupos também, mas os católicos são os mais conhecidos em nosso meio. Sim. Eu só ia uma referência com relação aos cães, cachorro, porque sou de uma geração muito do passado e antigamente o pessoal falava, você é um cão. A referência era o capeta, era Satanás. Uhum. Por que esse cachorro era tão assim, com a referência tão má? Referência cão. Eu não sei porque em nossa cultura cão era uma referência a Satanás. Eu lembro disso também. Eu lembro quando um amigo meu ficava bravo comigo, seu cachorro. Ele falava desse jeito para mim. Mas hoje nós temos cachorros de estimação, né? Eu já tive e gosto, e são bonitinhos, e eu estava falando com o vizinho ontem, e eles têm 2 cachorros de estimação, e é tudo bonitinho. Mas os cachorros, na época do apóstolo Paulo, não eram de estimação. Eles ficavam na rua e comiam lixo, e eram praguentos e eram animais desagradáveis, né? A referência deles era má. Sim, eram aqueles animais que comiam carniça e lixo e ficavam jogados, né? Eu acho que eu não sei se eles tinham cachorro de estimação, mas tudo que a gente vê nas escrituras é que, por exemplo, quando Jezabel foi jogado lá do 3º andar, se espatifou todo no chão, quando eles foram enterrar ela, não tinha Jezabel porque os cachorros tinham comido ela tudo. Os cachorros... Só comiam porcaria mesmo, né?
Que? Só comia porcaria. Essa é a referência, eu acho, a Cãos, né? A outra Então, referência que eu vou falar. os gentios de Cãos, porque eram É. mundos, eram esse tipo de coisa, né? A outra referência que eu queria falar com o senhor, até me desculpa se eu estou falando, alongando um pouco, mas é porque são dúvidas que a gente tem. Como é que eu fico sabendo se eu sou um bom ou um mau obreiro e quem são capazes de me julgar? Olha, você vai perceber que os critérios para julgar bons e maus obreiros nessa passagem aqui são objetivos. O critério é o que você prega. Você prega que a salvação é só pela graça, por meio da fé, ou você prega que você tem que guardar a lei? Se você prega que a salvação é somente pela graça, por meio da fé, e que não exige obras para ser salvo, você é um bom obreiro. Se você diz que não, se você não obedecer à lei, se você não for circuncidado, se você não frequentar a igreja, se você não é isso, aquilo outro, se você insiste nisso, então você é um mau obreiro. Exato. Veja que ele diz que o bom obreiro, ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, estou no versículo 3. Você podia colocar aqui, porque nós é que somos os bons obreiros, nós que o quê? Adoramos a Deus no espírito, isso é, não na carne, nos gloriamos em Cristo Jesus, não nas coisas que a gente pratica, Em espírito e em não verdade. confiamos na carne, não confiamos nas obras que nós praticamos. Do dia a dia, né? Sim. Então, se você adora a Deus no Espírito, se você gloria em Cristo Jesus, embora você pratique boas obras, você não confia nas suas boas obras para ser salvo, então você é um bom obreiro. Entendeu? Verdade. Lá para trás, muitas coisas que a gente fazia antes, a gente deixou de fazer. Muitas coisas que a gente falava, a gente pensa 2, 3 vezes, talvez até desiste de conversar, de falar a respeito. Então, Sim. Eu acho assim. Mas eu estou bem explicado. O senhor me explicou bem aquilo que eu queria saber. Sim. Veja que não tem nada a ver com a qualidade das obras que nós praticamos. Aqui não. Né? Se nós deixamos de falar o que a gente falava, se a gente... Não. Claro que nós temos que viver corretamente, mas não é disso que está falando aqui. Ele está falando no que a gente confia para a nossa salvação. Estou confiando no fato que estou melhorando dia a dia, eu estou confiando em Jesus Cristo. Sim. É o tal. É como eu falei com o senhor a respeito. Muitas vezes, o sujeito é um ótimo cidadão, uma boa pessoa, anda sobre a lei, em cima da lei, porque a lei, a bem da verdade, é uma cópia da Bíblia também. Então, a gente andando na lei dos homens, também nós estamos cumprindo um pouco da Bíblia também. Então, eu, por exemplo, eu penso assim, que não adianta, muitas vezes, eu ser muitas vezes fiel, cumpridor da lei, mas falho em determinadas coisas gravíssimas, que talvez me condena, entendeu? Então, é isso que o senhor me explicou bem, o que é isso aí. Ótimo. Ou 2, Filipenses 3:2. Ele me explicou bem, eu entendi muito bem. Mais alguém? Ô, pastor, a gente falando sobre essa questão, né, da fé, né, que Paulo tinha, e a dependência dele de Cristo, e o senhor tinha falado para a gente observar as emoções, né? Sim, eu ia
perguntar, mas pode falar. Eu não consegui fazer dos 4 capítulos, né? Eu fiz só do capítulo 1 e do capítulo 2, não deu tempo de terminar. Mas na leitura mesmo, a gente vê que a palavra realmente regozija e alegria. Sim. Ela aparece muitas vezes. Sim. Né? E essa questão da alegria de Paulo, ela está intimamente relacionada com a vida de fé dele, né? Não na vida de como que a gente, que o Sebastião tá, das obras, né? Porque eu queria saber se deixa eu ver se eu vou conseguir formular direitinho o que eu quero saber. Porque quando a vida de uma pessoa ela é baseada só em questão de fazer o certo, de comportamental, como aquilo como uma obrigação, sim, né? Aquilo não produz, às vezes, uma alegria verdadeira e satisfatória, que é uma que Paulo apresenta aqui em Filipenses, né? Que é totalmente a dependência total e absoluta de Cristo que produz essa alegria verdadeira. E eu fiquei com isso, assim, eu queria entender um pouquinho mais essa questão. Né? O autor Jerry Bridges escreveu aquele livro que a editora publicou, O Poder Transformador. Poder Transformador. Eu acho que é nesse livro, mas em um dos livros dele. Mas eu acho que é esse. Eu já li 3 ou 4 livros e confundo. Ele fala sobre o fato que nós cristãos temos a tendência de entrar na esteira da performance. É a frase que ele usa. Então você está fazendo exercício, né? E você usa uma esteira para correr, fazer exercício. E a esteira obriga você a fazer, e você não sente nenhum prazer naquilo lá. É simplesmente um dever, uma tarefa. E nós temos, até em nossos meios, e aliás é onde eu vou chegar, eu acho, em Romanos 6, mas até em nossos meios batistas regulares, nós temos tanto isso que se você tem que produzir fruto. Então você fica olhando no espelho para saber se você está produzindo o suficiente. E quando você não está, você sente horrível. O meu exemplo, a coisa que eu luto um pouco, mas não como antigamente, a consistência de ler minha Bíblia todo dia. Quando eu consigo levantar cedo e consigo ler minha Bíblia, eu sinto que eu estou no topo do mundo. Estou espiritual hoje e consegui orar e Deus está feliz comigo. E quando eu acordo atrasado, que eu digo que pior momento no meu dia é quando eu acordo. Eu não acordo, sempre lutei desde pequeno para acordar. Só uma história engraçada, uma vez eu escutei minha mãe me chamando umas 3 vezes. Aí acordei, finalmente levantei, porque minha mãe estava me chamando, era 5 horas da manhã. Aí eu saí, só ela acordada. Ela falou, você está acordado? Eu falei, eu pensei que, eu acho que eu sonhei que a senhora me chamou. Ela disse, consciência pesada, hein? Consciência pesada, porque ela chamava, ele não escutava, não se levantava, aí ele... É exatamente isso. E isso faz tempo. Então, chega o dia que eu não acordo e acontece. Aí eu tenho que sair correndo, fazer aquilo lá e acabo não lendo minha Bíblia. Aí eu sinto um pecador enorme, gigantesco. Veja que Paulo não vivia assim. Por quê? Porque o foco dele estava em Jesus Cristo. Temos que ler nossa Bíblia? Sim. Mas veja que não tem
não tem nenhuma ordem que diz que temos que ler a Bíblia todo dia. Primeiro, porque a maioria não tinha Bíblias. Mas nós temos que meditar na palavra de Deus, mas não tem esse critério que tem que ser todo dia. A coisa é que nós temos que focar em Jesus Cristo e viver para Ele, mesmo quando a gente acorda atrasado e não deu tempo para ler hoje de manhã. E então ele sai dessa esteira de que se eu fizer certas coisas, Deus vai gostar de mim, e se eu fizer outras coisas, Ele não vai gostar. Isso foi resolvido no Calvário, de uma vez por todas. Cristo pagou por todos os nossos pecados. E veja que na época que Ele morreu na cruz, todos os nossos pecados estavam no futuro ainda. Então, não há nada que nós podemos fazer como pessoas que confiam em Jesus Cristo que podem criar um desgosto na parte de Deus, que podem fazer com que Deus fique bravo conosco, que podem fazer com que Deus não goste mais da gente. Não existe nada que nós podemos fazer. Nós não temos que provar nada para Ele. Por quê? Porque nós estamos confiando em Jesus Cristo. E a justiça dele está em nossa conta. Então, a alegria, regozijai-vos no Senhor. Porque se a gente focar em nós mesmos, nas nossas circunstâncias, nas nossas capacidades, a gente não vai ser alegre nunca. Nós vamos ver que isso não se torna uma desculpa para não praticar boas obras, mas se torna uma motivação para ser fiel nas obras que nós praticamos. Isso nós vamos ver em Romanos 6. Mas até em Filipenses 3, ele diz, olha, porque eu sei o meu destino, eu luto todo dia para chegar naquele destino. Quando ele diz, eu vou adiantar, porque eu acho que aqui cabe bem, ele diz no capítulo 3, versículo 9, que ele quer ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer a Jesus Cristo, ou seja, para ele não tem comparação, para o conhecer. Como assim conhecer Jesus Cristo? O poder da sua ressurreição. Lembra que esse poder é algo que nós temos hoje. A comunhão dos seus sofrimentos. Espera aí, Paulo, agora não. Eu gostei da parte do poder da ressurreição, mas a comunhão, participar dos sofrimentos de Cristo, não, mas ele quer até participar dos sofrimentos de Jesus Cristo, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando eu lia isso, e uma das razões que eu memorizei o capítulo, porque eu queria meditar nele. Como assim? Você faz todo esse esforço para alcançar de alguma forma o céu? Mas isso não pode ser verdade, porque Paulo tinha acabado de dizer que ele não confiava em si mesmo. O que ele está dizendo? Ele está fazendo todas essas coisas para alcançar a ressurreição dentre os mortos hoje. Não está falando sobre ir para o céu. Ele está dizendo que Jesus Cristo é tão maravilhoso e a promessa da vida com Ele, sem pecado e sem véu, é tão maravilhoso que Ele é um pouquinho fominha. Ele não quer esperar chegar no céu para isso. Ele quer isso hoje. Então, Ele está vivendo, ele conhece Jesus Cristo, ele depende do poder da ressurreição, ele passa e sofre, preenche os sofrimentos de Jesus Cristo, ele até está disposto a morrer por Cristo, porque durante a sua peregrinação na terra, ele anseia por viver a ressurreição dentre os mortos. E como que eu sei que é essa a interpretação correta? Porque ele continua, não que eu tenha já recebido a ressurreição dos mortos, ou já obtido a perfeição, mas eu prossigo dia a dia para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Essa é a motivação. Cristo morreu por mim, para me conquistar, para me levar para a ressurreição dentre os mortos. E como eu sou impaciente, eu não quero esperar chegar no céu. Eu quero ter esse prazer agora. Então, como que você consegue isso?
colocando regrinhas para você cumprir. Tem que ler minha Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, tem que não posso responder meu marido, não posso perder minha paciência com meus filhos. É assim que a gente alcança? Não. A gente alcança fitando nossos olhos em Jesus Cristo, conhecendo Ele mais cada dia, dependendo do poder da ressurreição dia a dia, aceitando o sofrimento como sendo comunhão com os sofrimentos dele, conformando-se com a morte dele. Todas essas coisas levam a gente para usufruir a vida da ressurreição hoje. Lembra que Paulo, em diversos outros lugares, Efésios 1 é um deles, fala sobre o fato que nós precisamos acordar para o fato que nós temos o poder da ressurreição. Não para poder mover montanhas, mas para poder viver a vida cristã hoje. Né? E quando a gente peca, é claro que a gente lamenta, mas a gente lamenta não porque Deus fica bravo com a gente. A gente lamenta porque isso interrompe a comunhão que eu tenho com Cristo. Né? Estava tão gostoso o que eu estava tendo com Cristo, aí eu fui pecar e isso interrompeu tudo. Que droga, né? Que raiva. É assim que a gente deve pensar. Outra coisa, porque os irmãos sabem que perdi um grande amigo hoje e o pastor Lailton disse deve ser ruim perder um professor. Eu já perdi professores, mas nunca perdi um professor como esse. Foi mais ou menos como quando eu perdi o J. Rainer, né? um grande amigo. E ao ler hoje Filipenses, eu estava vendo quanto Paulo fala sobre alegria e fala sobre, no capítulo 1, como ele tem certeza que ele não vai ser condenado e não vai morrer essa vez, para que eu tenho que achar aqui. 1:25, Paulo fala da permanência dele em vida para o gozo da fé dos filipenses. Ele fala que a permanência dele vai trazer gozo para os filipenses. Aí mais tarde, quando ele está falando de Epafrodito, ele diz que Deus compadeceu-se de Epafrodito, 2:27, e o curou, compadeceu-se também de Paulo, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. A tristeza que ele estava passando, imagino eu, é que ele estava na prisão. E se Epafrodito morresse por causa da sua doença, Paulo teria tristeza sobre tristeza. E mesmo assim, ele diz para a gente alegrar-se no Senhor. Né? Nós devemos nos alegrar no Senhor. Eu acho que Paulo está dizendo que há momentos de tristeza na vida cristã. Jesus, quando viu Lázaro morto, sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro em poucos minutos, chorou. A tristeza de perder alguém, mesmo que nós sabemos da ressurreição, é real. Mas é um dos sofrimentos, né, que a gente sofre para cumprir os sofrimentos de Cristo, e a gente fica triste, mas não com os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança. Eu sei, com certeza, que eu vou ver o meu professor um dia. Eu não tenho a mínima dúvida, mas que hoje a dor e a perda é grande, as duas coisas convivem, né? A alegria de saber que ele está bem, que ele está no céu, que um dia eu vou vê-lo, e a dor de perder alguém que eu amava muito. Ele era muito engraçado. Ele tinha tantos dizeres. Uma das coisas que ele falava aqui na Faith, ele ensinava num seminário chamado Faith. Aqui na Faith, a gente não apenas acredita na total depravação do homem, a gente pratica.
era o humor dele. Ele falava esse tipo de coisa. Mas, falando sério, ele foi um dos, talvez, 3 homens mais importantes da minha vida. Um seria meu pai, outro seria o Kevin Bowder e o Myron Houghton. Quando eu estava num outro seminário, tinha estudado com ele, estava em outro seminário e aprendendo coisas que hoje eu vejo os perigos que eu estava aprendendo. Não fosse ele, eu talvez nem aqui no Brasil não estaria. Ele foi usado por Deus para me guardar. Mais alguma outra coisa? Eu tenho um monte de emoções aqui, mas talvez eu vou deixar para outra ocasião. Mais alguém tem alguma coisa a comentar ou compartilhar? Houve silêncio no céu. No céu, eu acho que não. Eu acho que eles estão alegres. É aqui que está tudo meio sombrio. Pastor, só uma perguntinha. Ciclo, Eu gostei do... Esse meu lá, muito triste. Eu sou Ai, meu pai. Fala. É simples. Tá. É a mesma palavra quando ele fala que nós não alcançamos a perfeição e depois lá no 15 ele fala todos pois que somos perfeitos. É a mesma palavra ou tem diferença? Bem, é a mesma raiz, mas não no mesmo sentido. Não no mesmo sentido. No primeiro sentido, no primeiro versículo, não que já tenha recebido, já tenha obtido a perfeição, ele está falando não que eu tenha alcançado o alvo. Vem do verbo teleo, né? Da outra vez, todos pois que somos perfeitos é o substantivo, não o verbo, mas no sentido de maduro. Então, sim, mas o sentido de maduro. Não, a segunda vez, o sentido maduro, primeira vez, no sentido de alcançar o alvo. Eu ia dizer que a nossa tradução, e eu não sei por que eles fizeram isso, mas capítulo 2, versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento, e quando ele fala sobre um só sentimento, sentimento não é uma boa tradução. A ideia pensamento ou atitude tem a ver com o que nós pensamos, que nós imaginamos, e não com o que sentimos. Se você olhar na Nova Almeida e atualizada, diz no capítulo 2, tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E isso é mais correto. Talvez eu dei para a igreja. Sim. Mais alguma coisa, irmãos? Eu estou contente. Estou contente, ele me satisfaz. Tá certo. Foi bom, irmãos.